Essa pergunta é da irmã Marilene. E ela diz assim: subirão no arrebatamento pessoas de todas as denominações ou há uma denominação escolhida? Pergunta da irmã Marilene. Quem se põe a responder? Presbítero Jadiel Vicente, por favor. Faça a sua pergunta, ainda dá tempo. Irmã Marilene, é isso? Marilene. À luz das Escrituras, a Bíblia não fala-nos de denominação alguma. O título ou nome da igreja, isso não significa muita coisa. Aquele grupo religioso, aquela igreja, aquela denominação que professa a sua fé em Cristo Jesus, tendo as Escrituras como regra de fé e prática, fundamenta a sua vida nas doutrinas que estão expostas, reveladas na Bíblia. Qualquer crente de qualquer igreja que esteja dentro de um padrão bíblico de moralidade, de santidade, esse estará apto a participar do grande evento que é o arrebatamento da igreja. Não significa dizer que apenas os crentes das Assembleias de Deus, das quais fazemos parte e a defendemos como uma denominação séria, pautada nas Escrituras, que tem a sua doutrina no seu escopo, a responsabilidade de assim cumprir aquilo que está revelado. Então, não é de uma denominação específica. Haverá surpresas. Crentes de todas, ou melhor, de várias denominações estarão inclusos neste grande evento. Muito bem. Vamos agora à pergunta da irmã Jaqueline Santana. Ela diz assim: os irmãos que ficarem na grande tribulação, aqueles que não subirem no arrebatamento, quem irá orientá-los neste momento? Pergunta interessante. Pastor Augusto ou presbítero Daniel Santana? Pastor Augusto, por favor. Microfone à esquerda. Papel higiênico, por favor. Aqui, vamos passar álcool. Isso. Pronto. Repito a pergunta. Os irmãos que ficarem na grande tribulação, ou seja, que não subirem no arrebatamento, quem os orientará durante este período? 1 minuto e meio, pastor Augusto. Sendo bem objetivo, a Igreja de Cristo, ou seja, os salvos, não estarão mais na terra após o arrebatamento. Milhões e milhões e milhões de salvos, centenas de milhões em todo o mundo, terão esse privilégio de serem arrebatados. Sendo assim, só restará dois grupos de pessoas na terra, os judeus, que não são messiânicos, que não se converteram a Cristo, ainda vivem segundo a Torá, segundo a lei, e aqueles que não estavam preparados para o arrebatamento, seja porque não conhecia o Evangelho, ou porque era um cristão, mas que não tinha uma vida verdadeiramente convertida, não era nascido de novo, não estava em comunhão com Deus. Entre estes que ficarem, haverão aqueles que, inclusive, são obreiros, pastores, pregadores, infelizmente, pessoas que, na atualidade, possuem algum cargo eclesiástico, até algum conhecimento profundo bíblico, mas que
não têm a vivência da palavra e que depois de verem o arrebatamento da igreja, o cumprimento destas verdades bíblicas, que será, né, a igreja sendo tirada da terra, estas pessoas então vão se converter e por certo será elas que irão conduzir, né, formando aí grupos e pequenas reuniões de pessoas para proclamar a palavra entre eles. Muito bem, pastor Augusto respondeu a pergunta da irmã Jaqueline. Agora, pergunta aqui que dirigiremos ao presbítero Daniel Santana, e essa pergunta é da irmã Andressa Paula. Ela quer saber qual é o seu posicionamento sobre o conceito pré-tribulacionista, ou seja, aquele segundo o qual a igreja será arrebatada antes da tribulação. 1 minuto e meio, presbítero. Ok. Ok. Assistiu minha irmã, como é o nome dela? Irmã Andressa Paula. Irmã Andressa Paula. Assistiu irmã Andressa Paula. Olha só, é um tema bastante extenso, né? Então, assim, eu vou deixar um versículo que está em Apocalipse capítulo 3 e versículo 10. Sabemos que foi um texto escrito para uma igreja específica, mas que nós entendemos que as 7 cartas, elas representam e são proféticas também. Então, Apocalipse capítulo 3, versículo de número 10, deixa eu localizar aqui, 3, versículo de número 10 diz assim: porque deste atenção à minha exortação, quanto a suportar os sofrimentos com paciência, eu igualmente te livrarei da hora da tribulação que virá sobre o mundo todo, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Então aqui é um tipo de profecia, uma tribulação que abranger o mundo todo, fazendo uma menção indireta, né, à grande tribulação. Então é Jesus dizendo que pouparia a igreja. Então a igreja será arrebatada, Jesus virá postumamente depois, né, depois dos 7 anos pós-arrebatamento, para libertar o povo judeu e para, em caráter de juízo, para os gentios. Então fica aí Apocalipse capítulo 3, versículo 10 para a sua meditação, e este é o meu posicionamento de maneira simples e resumida. Excelente. Agora uma pergunta dirigida ao presbítero Jadiel, por favor. 1 minuto e meio para responder a seguinte pergunta: o que significa as 70 semanas? Eu sei que 1 minuto e meio, né, é quase impossível. O senhor só vai dar aí uma degustação. Essa pergunta também é da irmã Andressa Paula. Por favor, presbítero Jadiel. Irmã Andressa Paula. Primeiro, que é impossível responder em 1 minuto e meio. Daniel capítulo 9, versículos 24 ao 27, foi revelado a ele 70 semanas de anos. Ao discorrer o contexto, perceberemos ali 3 grupos. Um que envolve 7 anos, 7 semanas de anos, 7 vezes 7, 49 anos, primeiro grupo. E isso se deu até quando Artaxerxes deu cartas a Neemias para a reconstrução de Jerusalém. O segundo grupo são 62 semanas de anos, 434 anos, que foi de Artaxerxes até a cruz de Cristo, e ficou restando apenas uma semana. 69 semanas já se passaram, restando apenas uma semana. Esta é uma semana de ano, equivale a 7 anos, é exatamente a grande tribulação, que nós denominamos de o dia do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus. E isto, já coadunando com a resposta do nobre presbítero Daniel, que no conceito pré-tribulacional do arrebatamento, nós estamos exatamente vivendo o interlúdio, o intervalo. Então as 70 semanas de Daniel, reveladas a ele, foram exatamente todo o período, tá? Até o presente momento, que estamos vivendo um intervalo para se cumprir assim
a 70ª, a última semana, assim, revelada e descrita. Muito bem. Só que a título de gancho, né, os irmãos que quiserem conhecer melhor as escrituras, especialmente temas ligados à escatologia, se matriculem no curso teológico. Nós temos aqui o diretor do núcleo em Rio Largo debatendo conosco. Então, vá na fonte, tem muita coisa boa.